Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma edição do Café e Prosa e hoje recebendo uma grande personalidade da cidade, uma mulher que veio do Rio de Janeiro, já está aqui em Floripa desde 1988, com trabalhos voltados à educação, à arte e educação, e também com muitos envolvimentos na cultura do samba e do carnaval. Estou falando da Graça Carneiro, arte educadora, com um vasto serviço prestado nessa área da educação, hoje envolvida com a oficina crítica do carnaval e também com a escola de samba Mirim do Bairro Educador. Graça, seja bem-vinda, acho que temos muitos assuntos a contar da sua história. E você que está aqui em Floripa desde 1988, já foi reconhecida como cidadã honorária da nossa cidade. E isso muito me orgulha. E hoje também é um prazer enorme estar aqui com você, né, que faz essa divulgação tão importante, não só do Carnaval de Floripa, mas das pessoas também que participam desse carnaval e dessa história, né, da cultura popular da nossa cidade. Maravilha. Graça, você veio do Rio de Janeiro em 1988. Sim. E num dia muito curioso. Foi o dia onde, 17 de julho de 88, no dia da final do Campeonato Catarinense, Avaí e Blumenau. O Avaí não vencia o campeonato há 12 anos e nesse dia até dizem, não oficialmente, que foi o maior público da história do Estádio da Ressacada e também do futebol em Florianópolis. Como é que foi essa sua chegada aqui na nossa capital? Com certeza foi um público grande mesmo, porque eu chego nessa cidade para conhecer essa cidade calma, tranquila, né, já com interesse muito grande de vir morar aqui. Eu já estava querendo sair do Rio de Janeiro, educar minhas filhas num lugar calmo, tranquilo, que tivesse praia, mesmo com o frio daqui, mas que eu pudesse ter a mesma tranquilidade que eu tive na minha infância no Rio de Janeiro, principalmente no Leblon. E eu chego aqui, não tinha táxi. No aeroporto de Florianópolis, eu não acreditei. Que cidade é essa? Como que não tem táxi, né? Fila de pessoas aguardando. Claro, Avaí campeão depois de 12 anos, né? Então, acho que eu chego num momento muito importante também da cidade, que é esse momento de festa, de comemoração, né, da comunidade, comemorando um título de um time que é tão querido e campeão, né? Eu acho que é isso. Porque é um acontecimento marcante da cidade, esse título de 88, né, o primeiro título do Avaí no Estádio da Ressacada, e de fato a cidade parou. E coincidentemente foi o dia que você chegou aqui a Florianópolis. Bom, a arte e a educação são as palavras-chave do seu trabalho, do seu ofício, e você veio para cá com uma grande missão. Exatamente, eu vim para cá porque não só pela questão da educação das minhas duas filhas, né, pequenas ainda, mas também porque ao longo de toda a minha juventude e da minha formação também acadêmica no Rio de Janeiro, eu pude trabalhar com pessoas muito importantes que definiram a minha vida de arte educadora, né? A primeira delas foi Joãozinho 30. Na verdade, assim, Pamplona, Arlindo Rodrigues, Maria Augusta, porque eu tive o prazer de estar com essas pessoas, né? Na ocasião, eu queria fazer Escola de Belas Artes e eles faziam parte de uma comissão do Salgueiro. Eu, salgueirense, saindo no Salgueiro já há algum tempo, muito amiga de Laíla, trabalhamos juntos, né, numa mesma empresa, meu segundo emprego no Rio de Janeiro, junto com Laíla. E esse momento desses grandes educadores, desses grandes pesquisadores, Pamplona, Arlindo, Maria Augusta era aluna de Pamplona nessa ocasião, né? Mas com eles eu me interessei muito pela história do carnaval. E com o João, que nessa ocasião o João era diretor de guarda-roupa do Teatro Municipal, na frente da Escola de Belas Artes, né? Então era muito interessante porque ele fazia as pesquisas do Salgueiro, principalmente as pesquisas dos figurinos. Fazia isso para o Pamplona e para o Arlindo. E era interessante o conhecimento dele. João, um autodidata, né? Mas por viver dentro do Teatro Municipal, morava lá, inclusive, ele conhecia todos aqueles livros, aquela biblioteca maravilhosa do Teatro Municipal, que tem aquele pé direito altíssimo, né? Sim. E quando chegávamos lá, eu e alguns amigos, ele dizia assim,
Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, na época que ele já fazia enredo sozinho, Rei de França na Ilha da Assombração, ele disse, eu vou mandar um livro aí para vocês. Ele pequenininho, lá naquela escada, lá no alto, dizia, eu vou mandar um livro para vocês, abram na página tal para vocês verem a roupa do Dom Felipe. O livro caindo, a gente desesperada, porque aquilo é uma relíquia, né? Sim. E todos correndo para segurar o livro, e estava lá na página a roupa do Dom Felipe. Então, ele tinha esse cuidado, né, no momento em que ele criava os figurinos e que ele também, depois, na criação dos enredos também. Então, isso tudo me levou muito a essa vontade, porque era uma época em que você não tinha nenhum curso de arte e educação, em que você não tinha esse conhecimento acadêmico. Tanto é que eu fiz comunicação visual na PUC do Rio de Janeiro. Eu não fiz nenhum curso de belas artes, né? Mas essa experiência de passar por essas pessoas no carnaval, de estar com elas, e depois com o João, mais tempo, porque depois eu fui para Beija-Flor e fiquei um tempo lá com ele, e lá é que ele organizou o primeiro projeto social com crianças de Nilópolis, dentro da quadra. A importância de trazer as crianças para o contraturno escolar para aprender a desenhar, a cantar, a pintar, né? E isso tudo me interessou. Então, essa bagagem que eu trago e essa vontade de educar através da arte. E hoje, falando muito, assim, com muita certeza também, pela experiência e pelos indicadores de sucesso, da pedagogia das escolas de samba, principalmente dos enredos, né? Então, foi esse grande aprendizado. Mas, claro que depois eu me especializei. Fiz alguns cursos, fiz cursos com Augusto Rodrigues, que também foi a primeira escola de artes do Rio de Janeiro. Fiz curso com Hélio Rodrigues, que até hoje é o meu mestre nessa parte de pedagogia através da arte. E aí, estou aqui. E aí, a senhora aqui em Florianópolis foi diretamente atuar na educação de jovens e crianças, né? Exato. Como foi isso? Como foi esse ingresso, né, nessa função importante, no caso de uma escola particular? Eu vim nesses 5 dias iniciais, que era para ficar só 5 dias em Floripa, e eu acabei ficando 17. E nesses 5 dias eu vim para um congresso, o primeiro congresso latino-americano de arte e educação. E nesse congresso eu já tinha essa ideia de vir aqui e recebi esse convite para trabalhar na Escola Dinâmica, que estava iniciando um trabalho integral de arte e educação também, num sítio na Vargem Grande. E eu fui convidada pela diretora Ângela, que também é uma carioca, que eu já conheci o trabalho dela no Rio de Janeiro, e para coordenar, primeiro como professora de artes e logo em seguida coordenação da arte e educação na Escola Dinâmica. Então, foram 25 anos de Escola Dinâmica, onde a formação de muitos alunos me traz, assim, sempre uma gratificação muito grande quando os reencontro, né? Sempre com muito carinho. E uma escola com um projeto de vanguarda, né? E também voltada para o construtivismo, que é a educação que combina muito com o meu jeito de educar e com a minha proposta de educar, né? Através da experimentação, da valorização de todos os talentos, que a escola de samba também é isso, né? Valorização de todos os talentos, né? E é na Escola Dinâmica que eu começo a minha história. Mas nesse dia lá do Havaí, aquela fila grande, eu conheci uma engenheira eletricitária. Meu Deus, engenheira eletricitária da Eletrosul. Dividimos o táxi, porque estava difícil, Sim. E ficamos amigas. E ela é que me leva para o Grêmio Recreativo Escola de Samba Consulado. Imagina, vermelho e branco também, né? Eu deixando meu Salgueiro no Rio de Janeiro. E aí entro num momento importante dessa escola, que ela deixa de ser bloco. Quer dizer, importante dessa escola, não. Ela virando escola nesse momento. Torna-se escola de samba. Torna-se escola. Então, eu pude participar também da fundação dessa escola de samba. Tenho o meu título, que me honra muito, meu título de sócia fundadora. E aí, claro, né, foi uma grande amizade, porque esse encontro também com os cariocas, né? Porque durante muito tempo, Andrei, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Consulado
foi considerado a escola de samba dos cariocas. Sim. Né? Aquela década toda ali de 80 até meados de 90. Muitos vieram do Rio para a Eletrosul. Sim, né? sim. E... fundaram um bloco. É. E depois do bloco, então, Sim. né, 10 anos depois, a escola de samba. O bloco foi fundado nos anos 70. Isso. E aí, em 87, foi o primeiro desfile na condição de escola de samba. Né? Aí você, Salomão, quem mais veio do Rio? O Fernando Garotinho, a Aide também? Antônio Matos. Quem mais? A Aide também não? A Aide veio do Rio também? Não, acho que a Aide não. Aide não, né? Aide não. Eu não me lembro, mas eu sei Emerique. que era Emerique. Então, era considerada essa escola de cariocas, né? E, claro, então, também me dei muito bem com eles. Eu participei do primeiro desfile, né, que eu participei foi Porque Hoje é Sábado. Sim. E esse desfile... 1990, né? Esse desfile eu também participei da pesquisa do enredo, né? Sim. Porque é um enredo sobre Vinícius de Moraes. E foi daí que eu também me interessei com relação à ala das crianças. Porque ao longo dos anos todos que eu passei no consulado, eu sempre fui coordenadora da ala das crianças. Eu nunca participei da diretoria do consulado. Nunca participei nem do conselho, nem da diretoria. Sempre coordenando a ala das crianças. Foram muitos anos com a ala das crianças. E foi a primeira vez que as crianças saíram num carro. Naquela ocasião, as crianças ainda podiam sair num carro alegórico. Você imagina um carro daquele tamanho, que era grande, era a Arca de Noé, né? Em homenagem àquele disco do Vinícius, em homenagem às crianças, né? Sim. E as crianças todas vestidas de bichos dentro daquele carro. Claro que depois vieram os novos critérios para desfile e as crianças não podendo mais desfilar em carros alegóricos. Mas naquela ocasião ainda dava para se fazer isso, né? Até por causa da quantidade de pessoas na avenida, o desfile mais lento e tudo mais. Mas no consulado, a minha grande proposta no consulado foi exatamente fazer com que crianças e jovens daquela comunidade aprendessem a história do carnaval, aprendesse o que era uma escola de samba e que a gente pudesse realmente conquistar uma comunidade, para que o consulado pudesse dizer quem era a sua comunidade. Ele não nasceu no morro, mas ele nasceu na cidade de Florianópolis e ele pode ter uma comunidade, sim. Então, hoje, quando eu vejo aquela escola entrar na avenida, quando eu vejo aquela escola desfilar na Praça 15, sempre com uma faixa, o Caeira chegou, nossa, aquilo, sabe, bate forte, porque eu falo, Grêmio Recreativo Escola de Samba Consulado é do Caeira. Foi uma construção. Foi uma construção. Foi uma construção de uma escola de samba, que até tem a coincidência das cores com o Salgueiro, mas me parece que a história aponta que havia ali um gaúcho torcedor do Internacional. Tem essas essa histórias versão, todas, né? não tem nada escrito sobre porque isso, né? A Eletrosul, quando veio para cá, nos anos 60, né, ela recebeu profissionais de vários estados, não somente do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul também. Sim, né? sim. Também. E aí o consulado precisava se estabelecer em algum lugar. Sim. Né? Nos anos 70, enquanto bloco, ensaiava no Estádio Adolfo Conde, né? Tinha assim, já uma circulação maior de pontos, de encontro, de preparativos para os desfiles. E despontou como bloco, em seguida como escola, se enraizou no bairro Saco de Limões junto com o Caeira, né? O Alto Caeira, e hoje, né, tempos depois, a gente sabe desse enraizamento que a senhora se orgulha muito. Então, Sim. A história grandiosa da Consulado. Arte e educação. A senhora tem muito isso cravado na sua história, né? Como se fosse uma missão eterna, né? A arte e educação. É uma palavra composta, certo? Quando a senhora pisou em Florianópolis, querendo praticar a arte e educação, mas com uma ótica trazida de uma escola de samba, e há diferenças culturais entre Florianópolis e Rio de Janeiro, há semelhanças, mas há diferenças. Como é que a senhora enfrentou isso? Porque o desafio da senhora era fazer com que as crianças pudessem ser educadas por intermédio da arte do carnaval. Perfeito. Bom,
No Caeira, eu consegui fazer isso porque trazia as crianças para um espaço que a princípio era apenas uma quadra ali só de cimento. Sim. E que aos pouquinhos ela foi subindo e crescendo. Mas com música, dança, capoeira, teatro, isso encantou as crianças, porque as crianças não tinham isso na sua escola formal, né? Então, esse trabalho com as crianças, ele foi acontecendo naturalmente e com encantamento também. E, claro, está que como eu estava numa escola, né, uma escola formal, que também tinha essa proposta de educar através da arte, eu tive a oportunidade também nessa escola formal levar a capoeira, levar a dança afro, né? Porque era uma escola que abria espaço para isso. Sim. E isso foi muito importante. Eu tenho alunos que depois de muitos anos, né, quando se formaram e tudo, também foram buscar a sua formação através da cultura popular. Hoje, por exemplo, a gente tem na ilha o Arrasta Ilha, e o Eric, fundador desse bloco, traz para Florianópolis, imagina, né, trazer o maracatu para Florianópolis. Há quantos anos que o Arrasta Ilha está aqui? Era algo que você dizia assim, não tem nada a ver, não combina com esse lugar. E eu tenho sempre comigo assim, que a cultura é dinâmica. Essas trocas, elas são muito importantes, principalmente nessa grandiosidade de país que nós temos. Mas manter as tradições, respeitar as tradições, eu acho que isso é fundamental. Eu, por exemplo, também aprendi a cantar e a dançar o Boi de Mamão. Até trouxe para você meu último livrinho, porque senhora, né? Agora não tem mais nenhuma edição. Essa é a terceira edição de um trabalho muito interessante também que eu fiz na comunidade Boi de Mamão do Porto da Lagoa. Porto da Lagoa. Mas o que foi lá que a senhora se enraizou, né? Foi lá que eu me enraizei, foi lá que eu aprendi. Porque, imagina, eu no Rio de Janeiro nunca tinha escutado falar em boi de mamão. Eu conhecia o boi bumbá, o bumba meu boi, norte, nordeste, mas boi de mamão, e eu achei maravilhoso, porque todas essas figuras, todos esses personagens do boi, eles são muito alegres, porque Bumba Meu Boi e o Boi Bumbá tem algo de muito dramático, né? Você vê as apresentações, tanto no norte como no nordeste, elas são muito dramáticas, e esse boi daqui me encantou. Então eu também passei a me interessar pelo boi de mamão. Mas você sabe que eu procurava muito, mas muito mesmo, na universidade, nas bibliotecas, com as pessoas do próprio bairro, do lugar, as histórias do boi de mamão. E tudo isso era na oralidade, você não tinha uma documentação disso. E foi quando eu resolvi escrever esse livrinho, bem didático, né? Com as letras das músicas, com as fotos das pessoas que me ensinaram a cantar e contaram a história, e também com uma partitura, porque quem quisesse tocar. E cada lugar, cada bairro, mudava um pouquinho a letra das músicas, colocava algo do seu lugar ali. Quer dizer, a melodia é sempre a mesma, né, que você vê para cada um dos personagens, mas cada lugar traz algo seu ali. Isso me encantou muito com Boi de Mamão. Mas eu fui questionada muitas vezes, até mesmo pela academia. Por que uma carioca escreve um livro sobre o Boi de Mamão? Puxa, naquele momento eu pensei rápido, mas disse, tenho que dar uma resposta para isso. Eu disse, olha, desculpa, mas é porque nenhum catarino escreveu, então eu procurei bastante. Eu tive pessoas que me ajudaram muito na ocasião. Foi um trabalho científico. É um trabalho didático, é isso que eu queria. Eu queria que nas escolas pegasse esse livrinho, lesse e cantassem as canções e cantassem as suas canções também. Tanto é que depois disso várias outras pessoas escreveram e hoje você tem uma farta, como é que se diz? Você tem muito material hoje com relação a isso, uma farta literatura, né? CDs e tudo, grupos na cidade. Então isso foi muito interessante. Mas naquele momento eu não tinha assim nenhuma preocupação, eu não achava que isso fosse preconceito. Eu achava que sim. E tinha essa preocupação das pessoas pensarem que eu poderia modificar essa temática, né? Sim. A temática da morte e ressurreição do boi, né? Uma vez também até me questionaram assim, peraí, olha lá, a senhora não vai colocar fitinhas nem lantejoulas no boi de Floripa. Eu falei, não, de jeito nenhum, as fitinhas estão lá no boi lá do Maranhão, estão lá para aqueles bois para lá, né? Porque a senhora falou uma coisa importante. Cada boi de mamão na cidade de Florianópolis, ele tem uma cantoria
conforme a sua percepção. Sim, Né? sim. Eu sou cria do maciço e tive as canções na infância de uma forma. Sim. Conhecemos as canções de uma forma. Se você for para o norte da ilha, para o leste da ilha, para o sul da ilha, existem outras formas de expressão. Né? Sim. E conseguir reunir isso é muito importante. Sim. Porque dentro de uma mesma cidade, o boi é percebido, cantado e falado de maneira diferente. Por cada De maneiras comunidade. diferentes. Por né? cada comunidade, né? Exatamente. Eu tive o privilégio lá no Porto da Lagoa de conhecer a família Libânio. Essa família musical maravilhosa que durante muito tempo, né, músicos, né, tinha a Dona Mariazinha que cantava o Terno de Reis com aquela nota que vai lá em cima que você não consegue acompanhar. O seu Libânio também, que tocava um violão maravilhoso. Essas pessoas todas já se foram. Mas o som delas está aqui, porque tem um CD, né? Tem um CDzinho junto com a voz deles, gravado num estúdio, com a voz deles, com violão. Foi muito grato também, quando depois da morte deles, os filhos e netos virem, e eu presenteei todos com esse livro, e dizerem assim, nossa, professora, eu nunca valorizei muito e tal. Tinha horas que a gente nem queria essa história do boi de mamão, que meu pai, meu avô era muito ausente por causa do boi. Onde o boi ia, ele estava junto. Mas hoje eu tenho aqui o som do violão dele. Eu tenho aqui o som da voz da minha né, da Dona Mariazinha cantando. Então, isso, que eu acho que é isso. Eu sou muito dos registros, né? Você viu que eu mandei para você hoje aí? Que para mim foi gratificante. Eu tenho isso tudo num diário, no caderninho. Mas eu falei, gente, eu preciso colocar isso lá no meu site, né? Eu fiz um site pessoal, né? velhaguardaeusou.com, e para contar as minhas histórias aqui de Floripa, no consulado. Mas eu disse, puxa, mas esse passado, essa trajetória toda no Rio de Janeiro, né? Com o Joãozinho 30, no Salgueiro, na Beija-Flor, com a Maria Augusta na União da Ilha. Onde eles foram, eu fui um pouco atrás deles. Então, ontem eu fiquei muito feliz, assim, quando eu terminei, que eu disse, nossa, olha aqui, lembrei de... E aí fui ouvindo os sambas da época, né? E você vai relembrando as letras, que é muito interessante isso. Né? A senhora é da cultura popular, né? Na sua essência, na sua história, falando de carnaval, de escola de samba, de boi de mamão. Mas como veio essa paixão, hein, pelo carnaval, pela cultura popular? Como começou isso? A gente sabe que o Rio de Janeiro é um celeiro da cultura popular, né? Todos nós apreciamos e consideramos. Mas como começou tudo isso, hein? Essa paixão pela cultura popular? Começou muito cedo, né? Porque no Rio, com essa história do carnaval, os meus pais participavam. Né? Meu pai, nordestino, mas quando chegou no Rio, ele participava de todos aqueles cortejos, né? De tudo que era... Cada um ia no seu carro e fazia aqueles cortejos. Eu nasci em 51, já não tinha mais isso, mas tinha a tradição dos bailes infantis. E minha mãe e meu pai me levavam para todos os bailes infantis. E com fantasia, sempre fantasiado. E logo na adolescência, foi muito cedo, eu teve uma época assim que eu tinha uns 13, 14 anos, que eu frequentava um clube na zona norte do Rio de Janeiro, fundado pelos meus tios, chamava-se O Magnatas. Ah, já ouvi falar. O Magnatas foi um clube que teve o primeiro baile oficial do Carnaval do Rio de Janeiro, que era o Baile dos Horrores, chamava Baile dos Horrores, que era ótimo, porque a gente se fantasiava todo com aquelas fantasias, né, com gases, com tudo, e era um baile que nós, ainda com menos de 18 anos, podíamos frequentar. Sei lá, uma espécie de um Halloween, que a gente nem falava nisso naquela época, mas tinha o tal do Baile dos Horrores, que passava até na TV, era até televisionado. Então, eu tinha mas eu só brincava nas matinês, só ia no clube nas matinês, né? Mas eu fui para o Salgueiro, né? Você viu aí, a época que eu fui foi quando eu conheci o Laíla, e eu fui para o Salgueiro, então, muito cedo. E, claro, aí nessa época eu morava na Praça da Bandeira, então, muito próximo ali da Presidente Vargas, né? Praça 11, aquilo tudo, a gente respirava o samba, o carnaval. E o Salgueiro, eu frequentei o Salgueiro no morro, na quadra do Salgueiro, lá em cima no morro, uma quadra pequenininha, né? Foi lá que eu frequentei o Salgueiro.
Então, essa coisa do carnaval, ele estava muito presente o tempo todo, né? Desde a infância, né? O Rio é isso, né? O Rio é isso. E tem todo um entrelaço com o nosso carnaval. Outro dia eu fui na exposição do funk no Museu de Arte do Rio. Sim. E lá eu vi esse clube, os Magnatas e outros clubes que faziam bailes. Faziam esses bailes. Está na história da cidade, sim, né? Sim. Agora, como é que a senhora vê o Carnaval de Florianópolis estando aqui há 30 e quantos anos que a senhora está? 36 anos, 36. Né? 36 anos. Como é que a senhora vê a evolução do Carnaval de Florianópolis a partir do momento em que a senhora pisou aqui até os tempos atuais? O que deu certo, o que não deu certo, o que precisa melhorar? O que precisa evoluir? Seria uma longa história, né? Uma longa história. O espaço está aqui. Mas eu acho que o que é mais importante é a gente perceber a evolução. A cada ano, né, se buscar essa evolução, mas ao mesmo tempo também se manter enquanto cidade, enquanto carnaval. A gente vê isso também, o cuidado que muitas pessoas ainda têm com toda a história do carnaval aqui, porque o carnaval aqui de rua, o carnaval das primeiras sociedades, o carnaval das primeiras escolas de samba, ele não pode ser esquecido. Isso é muito importante, né? Agora tivemos o lançamento desse livro falando das grandes sociedades. Como é isso importante? Porque eu sempre trago para os meus alunos esse momento em que o carnaval acontece na Praça 15. E que como hoje as escolas de samba grandiosas, como são, que têm o seu espaço para desfilar, mas elas vêm presentear o público com esse desfile da Praça 15. Esse é um desfile que me emociona muito, que a gente consegue desfilar com as pessoas em volta, assim, elas te olhando, você reconhecendo as pessoas, né? Então, eu acho que isso pode estar juntos, isso pode ser compartilhado. Essa modernidade, pela grandiosidade do carnaval, essa grandiosidade também, porque tem também o interesse turístico pela cidade, né? Isso traz recursos. Essa grandiosidade, porque o carnaval agora, ele também, de Florianópolis, ele traz também o profissionalismo, quantas pessoas que trabalham para que esse desfile se realize, profissionais capacitados, com ateliê, com formação acadêmica, pessoas que vivem disso o ano inteiro. Então, é necessário esse grande espaço, é necessário essa grandiosidade. Mas a gente pode fazer aquele desfile técnico na Praça 15 que comporta, né? Comporta, assim, as alegorias, com o povo cantando, sambando e tudo em volta. Então, eu vejo isso. Mas, claro que eu acho que sempre o que mais me toca nesse momento, assim, de questionamento, é ainda a relação com o poder público, na dependência financeira do poder público. Isso eu sempre quis muito, e dentro do consulado sempre sugeri muito isso, né? Nunca participei assim diretamente de nenhuma diretoria, mas eu sempre trabalhei muito para que essa juventude que hoje assumiu a escola possa ter esse entendimento do associativismo. Uma escola de samba, ela precisa ter seu CNPJ em dia, ela precisa captar recursos, principalmente nos dias de hoje, que você tem as oportunidades, né? Se você tem um bom enredo, e se você tem uma comunidade, e se você tem um propósito também de formação dessa comunidade com as crianças e jovens, hoje você pode captar recursos na iniciativa privada para manter as suas escolas. Né? Eu vejo, a gente vê isso no Rio de Janeiro, né? Sim. Quando a gente fala em evolução, é a ideia de refletir sobre a necessidade de ampliação das atividades com o embrião, que são os jovens e as crianças. Não falar somente de desfile. Sim. O desfile é um resultado final. É um evento. Né? É um resultado final. O desfile é um evento. De uma disputa, de uma competição, mas, paralelo a isso, existe uma instituição que tem as suas obrigações sociais, os seus deveres, né? E é em cima disso que eu questiono a senhora, se as coisas evoluíram. Até nós vamos chegar daqui a pouco no
no projeto da Eco 92, Caeira 21, né? Sim. E como é que a senhora vê isso? Quando a senhora pisou aqui em 88 até os tempos atuais. Então, esse assim, olha, quando o projeto Caeira 21 terminou, eu fiquei numa frustração muito grande, porque eu disse, eu não consegui fazer lideranças na comunidade para que defendesse o projeto e o projeto continuasse, né? Fecha a escola de samba, diminui os horários, faz tudo isso, mas o projeto social, ele era um ganho muito grande para essa comunidade. Atendia 200 crianças por dia ali no contraturno escolar, porque nós não temos uma formação dentro das escolas públicas de horário integral. Né? Então, isso era importante. E principalmente com essas atividades da música, da dança, do teatro, das artes plásticas, da cultura popular. Então, isso foi algo que me deixou algum tempo com uma angústia muito grande. Claro que depois eu vi os indicadores de sucesso, que é isso que a gente viu no consulado. Mas quando a gente fala isso, a gente não consegue ver isso na totalização, em todas as escolas, né? Quer dizer, esse momento seria muito importante para que todas as escolas de samba também tivessem essa grande preocupação, esse trabalho. A gente vê o esforço muito grande de algumas pessoas. Às vezes, uma escolinha de mestre-sala e porta-bandeira para acontecer dentro de uma escola. Gente, é quase que algo impossível, né? Sim. De manutenção, de dedicação, do espaço físico para que isso aconteça. Então, eu acho que eu tive esse privilégio, durante esses 27 anos de Projeto Caeira 21, de ter o espaço da Escola de Samba Consulado, que é aquela quadra, né? Que me proporcionou poder fazer todas essas atividades lá. Mas, se a gente sair desse espaço ali, a gente sempre esbarra nas escolas de samba com seus espaços também reduzidos nas suas comunidades, para que possa desenvolver isso. E é por isso, Vandrei, que eu acreditei muito nesse programa Bairro Educador, porque ele acontece dentro das comunidades, né? Houve uma época, inclusive, que o poder público municipal tentou fazer esse trabalho que você está falando de multiplicação, de trabalhar com jovens, com as crianças, na própria passarela do samba. Não sei se você lembra disso. Sim. Oferecia o vale transporte para as crianças, o lanche, todas as oficinas. Tem a impressão que nessa ocasião foi até construída a piscina, não foi? Sim, Acho que foi nisso. Que era para fazer um complexo educacional lá, voltado para a cultura popular, mas voltado também para a socialização, voltado também para a profissionalização. Era um programa incrível. As crianças não saem da sua comunidade. Elas não vinham. Você oferecia tudo isso, elas não vinham. Quando o projeto Caeira 21 acabou na quadra do consulado, a Elase abriu as portas para as crianças do Caeira, com transporte, tudo pago pela organização social Grupo de Trabalho Comunitário Catarinense. Transporte, alimentação, todos os espaços da Elase, campo de grama, campo de futebol, né, o futebol society, todas as atividades lá. Os primeiros 6 meses, nós conseguimos pegar as crianças no Caeira e levar para lá. 6 meses depois, as crianças não iam mais. Então, aí você vai me dizer, tá, é uma questão social, antropológicas, né? Teríamos que estudar mais sobre isso. Eu não tenho o estudo sobre isso. Mas o que eu tenho é isso. As crianças não saem da sua comunidade, mesmo que você faça essas ofertas todas. Os projetos precisam acontecer na sua comunidade. As quadras das escolas, elas têm que estar ali na sua comunidade, porque é ali que vai acontecer. Eu acho que, sim, hoje eu vejo, né, quais são as escolas de Floripa que têm um projeto social. Mas a gente escuta de muita gente, de muitas pessoas ligadas ao carnaval, que os jovens não se interessam pelo carnaval, que os jovens não querem o carnaval. Mas alguém conta para eles? Alguém explica para eles? Alguém leva isso para eles? Eu acho que também deixo aí essa pergunta, né? Essa pergunta para todos, principalmente as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Por que as crianças e os jovens não se interessam pelo carnaval? Eu acredito que se a gente dá a eles essa oportunidade, e mais uma vez volto agora para o Bairro Educador, em 6 meses
nós colocamos 452 crianças na avenida, que não se conheciam, porque são 12 sedes, cada um de uma comunidade, e todos entraram naquele dia, naquela hora, cantando e dançando, porque o desfile é isso. Eu aprendi isso com Joãozinho 30. Né? Quando questionaram uma vez para o João, me lembro que um jornalista questionou para o João, por que essas pessoas que moram no morro, moram na favela, que às vezes não têm dinheiro nem para comer, nem para se vestir, coloca uma fantasia, que às vezes até uma fantasia cara, para um determinado dia, uma determinada hora para desfilar? E João respondeu, para se sentir rei e se sentir rainha. É um momento que ele se apropria disso, desse momento, e para ser aplaudido, entrar naquela avenida para ser aplaudido. E tem mais, entram todos ali com um único objetivo, ser campeão. E isso é muito forte, né? O desfile de uma escola de samba, que eu digo que é um evento, ele acontece assim. Recentemente eu fui questionada que carnaval só acontece lá em fevereiro. Me disseram isso, agora para tudo, porque carnaval... Não, o evento do carnaval, o desfile da escola de samba acontece em fevereiro, mas carnaval é o ano inteiro. Você pode trabalhar. Todas as suas datas, todos os momentos que você tem na sua cidade, todos os eventos que você tem na sua cidade também, você pode fazer essa ligação. E se você traz os sambas enredos, não são só os sambas enredos do Rio, não, os sambas enredos de Florianópolis. Vamos buscar cada ano em que cada uma das nossas escolas de samba aqui fez um samba. Vamos trazer essa letra desse samba para que essas crianças escutem. Vamos ouvir a evolução das baterias. Né? No momento em que uma bateria desfilava, num determinado tempo, com 500 componentes, 600, e quando ela passa a desfilar com 1.000 e pouco, que andamento é esse? O que aconteceu com esse samba? Sim. O que aconteceu com a letra desse samba? Né? O que se incorporou a isso tudo? Como são desenvolvidos os figurinos, as sinopses? Então, se você traz tudo isso para essa juventude, e dessa forma lúdica, né? não como algo, não como uma imposição, mas traz lúdico isso, traz de forma lúdica, traz dentro da quadra da escola de samba, traz dentro do espaço da comunidade, como é agora no bairro Educador, né? Então, eu acho que é isso que falta para essa juventude estar de novo. Quer dizer, de novo não, porque esses jovens nunca tiveram, né? Essa juventude que está aí nunca teve, assim, dentro da escola de samba. Mas eu vejo, por exemplo, lá a bateria do consulado, eu fico muito feliz quando eu olho aquela bateria e eu vejo aquela juventude lá de ritmista, e eu vejo os filhos deles agora, que estão nessa faixa aí de 4, 5 anos, estão ali também, dando ouvindo, sequência. Né? Estão dando sequência. E a gente vê isso também, né? Lá na Protegidos também, no Mocotó, também vejo isso, né? Eu tenho, a maioria dos ritmistas da escola de samba Mirim estão no Mocotó, na sede do Mocotó. Então você vê essa proximidade, né, que tem da escola de samba com a oportunidade. Porque eles não têm oportunidade, os ritmistas, de estarem na bateria da escola, por causa da idade, mas eles estão na bateria da escola de samba Mirim, né? Então, acho que não sei se respondi bem isso, porque também é algo que ainda me traz todos esses questionamentos, entende? Ô Graça, e a infância, hein? Quais são as lembranças que você tem da infância? Nossa, eu tive uma infância muito alegre, muito feliz. Uma mãe muito carinhosa e que permitia a minha criatividade, porque eu sempre fui muito de mexer muito nas coisas, nos materiais, né? Eu sempre conto uma história, repito bastante essa história, porque a primeira vez que eu fui ao cinema, que eu assisti um filme num telão, foi Cícia a Imperatriz, e eu fiquei encantada com aquela rainha, com aquela princesa. Depois teve releituras disso, né? E quando eu cheguei em casa, eu peguei um lençol da minha mãe e fiz uma roupa de princesa, uma saia enorme, com arame, com barbante, fiz aquela saia armada. Só que era com o lençol do casamento dela, um lençol de linho bordado. Mas você sabe que nesse momento eu vi como era importante ter um adulto, e a minha mãe principalmente, dizendo assim, minha filha, mas
Ela chorou. Mas esse era um momento, esse lençol era muito importante. Mas você fez uma saia, você fez uma história. Então só tenha cuidado, quando você for fazer outra, você me pergunta se pode pegar. Então é isso que eu trouxe também para a educação, sabe? É você dar oportunidade às crianças e aos jovens de exercitarem a sua criatividade, e você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador, você poder orientá-los com relação ao uso dos materiais, ao respeito pelos materiais, né? Mas dar essa oportunidade de experimentar, de criar. Maravilha. Bom, a senhora está aqui há 36 anos, já recebeu a medalha Cruz de Souza da Câmara Municipal em 2011, troféu Franklin Cascais, né, da Fundação em 2010, título de cidadã honorária em 2004, medalha Zumbi dos Palmares em 2003 e também a medalha Antonieta de Barros da Alesc em 2002 e o troféu Mulheres com Arte da Fundação Franklin Cascais em 2001. Olha, são reconhecimentos importantes da sua trajetória aqui na nossa cidade, ou seja, relevantes serviços prestados à sociedade. Perfeito. O que representa isso para a senhora? Eu sou muito grata também, porque durante 17 anos eu e mais 2 amigos conseguimos manter dentro da quadra da Escola de Samba Consulado uma comemoração chamada Kizomba. Na inauguração da quadra do consulado, quando fez a cobertura, Martinho da Vila veio inaugurar essa quadra. Eu não tenho uma foto desse momento, porque não era uma época que se tirava fotos, né? Eu tenho só o ingresso do dia que nós... Que ano foi isso? Foi... Eu anotei isso aí. Foi 90... Deixa eu me lembrar aqui. Tem aqui o... 90... Não me recordo agora o ano. Eu já vou achar aqui. Mas eu tenho... Depois, se você quiser, eu dou uma olhada aqui no ingresso, porque tem a data aqui do ingresso. Bacana. Mas o que representou esse momento? Então, quando nós fizemos juntos aqui um gaúcho, que é o Jorge Vaz, que até hoje, né? Já autor Está lá até hoje na Consulado. Não quer ir para a velha guarda, mas está lá. Uma carioca, que é Leniette Couto, que hoje tem aqui o coletivo Ação Zumbi, que mantém esse trabalho. Bom, nós 3 estávamos no palco com Martinho da Vila, meu Deus, vibrando, porque Martinho da Vila traz Kizomba, Vila Isabel, campeoníssima no Rio de Janeiro. 88. Foi nessa época, né? Logo depois da inauguração, foi antes da inauguração da quadra do consulado. E ele, abraçado com a gente no palco, Andrei, ele fala assim: nossa, eu não sabia que tinham tantos negros aqui em Santa Catarina. Eu não sabia que tinha tantos pretos aqui nessa quadra. Porque a quadra lotada, foi uma coisa linda esse evento. Lamento não ter registro desse dia. Até já andei pedindo pessoas que tivessem nesse dia, mas a gente não tinha o hábito de fotografar os jornais, né? Os jornais, a imprensa. Né? Sim, mas não tem. Não tem. Já procuramos bastante, até o William Tadeu também procurou. E você sabe que ele abraçado, ele disse: façam uma kizomba aqui. A gente, mas como que é fazer uma kizomba? E ele explica pra gente. A kizomba é o momento em que as pessoas sentam. Esse é o significado da palavra kizomba. É o momento que as pessoas sentam, tá, numa roda, para decidir o seu futuro, para pensar no seu futuro. Então faça isso com esse povo todo preto que está aqui, né? Então aquilo foi muito forte. Eu com aqueles 2 amigos ali, Lelete e Jorge, e a gente decidiu realmente fazer uma grande kizomba. E a partir daí, então, nós começamos a fazer essa festa todos os anos, mas ela se transformou numa grande festa de trocas, porque vinham grupos de vários lugares para se apresentar na quadra. A gente fazia uma ação social incrível com o SESC, porque aí tinha a feitura de documentos para a comunidade, cortava cabelo, atividades recreativas para as crianças. A kizomba, eu tenho ela documentada, com fotos, isso eu tenho, desde a primeira. E foi aí que veio esse reconhecimento,
troféus, medalhas, Antonieta de Barros, medalhas, Zumbi dos Palmares. Você vê que todas essas medalhas têm um significado muito importante, né? Do referencial delas, né? E sobre o projeto da Eco 92, que a Consulado participou, quais são as lembranças? Então, 91, esse eu não esqueço essa data, tá vendo? 91, Joãozinho 30 é convidado para participar do aniversário da cidade de Florianópolis. Meu Deus, eu fui à loucura, né? Porque tinha muito tempo que eu não via e eu, então, quero encontrar com ele aqui. E eu pedi, então, à organização que ia recebê-lo, que levasse ele na quadra do Caeira. Porque a minha comunicação naquela época era muito difícil, era só por ligação telefônica. Então, eu falava com Laíla e eu dizia que estava com um projeto aqui, que tinha uma escola de samba vermelho e branco. Essa história toda a gente falava muito pouco. Se foi em 91, março de 91, aniversário da cidade. Um mês antes, a Consulado sagrava campeã pela primeira vez. Exatamente. É isso, é o que a história mostra. E aí, eu sei que consegue a RBS na ocasião, né, eu acho que era a TV, leva o João até a quadra do Caeira. Então, foi um momento para mim assim, emocionante de reencontrá-lo e a felicidade dele de saber que tudo aquilo que eu aprendi com ele lá na Beija-Flor, com o projeto social dele lá, eu estava fazendo aqui. E ele, inclusive, faz uma dedicatória numa cópia que eu tinha, um caderno, que era uma foto dele, e ele escreve, Graça, né? Continue alegrando essas crianças, né? Porque elas são o mundo. Ele faz uma dedicatória linda para mim. Sim. E ele diz, olha, fui convidado para participar da Eco 92, porque nessa ocasião ele estava com a primeira escola de samba mirim do Rio de Janeiro, chamada Flor do Amanhã. Ele, motivado e comovido com a história daquelas crianças lá da Candelária que foram mortas, ele resolve proteger um grupo de crianças que dormiam na Cinelândia. E ele abraça esse grupo e consegue, inclusive, apoio da França para a proteção dessas crianças, e ele monta uma escola de samba mirim. Foi um momento muito lindo também. E, bom, como ele falou sobre isso, eu recebo depois um e-mail, a escola, o consulado recebe um e-mail, eu tenho esse e-mail ainda, convidando a escola para participar da Eco 92. Você imagina que loucura que foi aquilo, né? Eu e a dona Iraci saímos para todos os lugares para conseguir um ônibus, para conseguir alojamento, conseguimos colchões para poder levar para as crianças, com exército, e conseguimos o ônibus e conseguimos tudo isso. E eu levei 42 pessoas para a Eco 92. Desfilamos no Aterro do Flamengo, num momento único da história, né? Da história do Brasil, porque o mundo inteiro estava com todas as suas TVs abertas para ver. Eco 92, o desfile da escola de samba Flor do Amanhã foi emocionante. E o João, o que o João fez? O João juntou vários projetos do Brasil inteiro. Ele trouxe o Picolino, que é aquela escola de circo maravilhosa. Ele trouxe o Olodum. Ele trouxe o projeto Caeira 21. Ele trouxe um outro projeto do Rio Grande do Sul, que eu já tentei lembrar o nome. Não tenho foto deles, eu tenho foto desses outros todos. Ou seja, Brasil inteiro. Brasil inteiro. E ele colocou o nome, o desfile era Todos Unidos num Só Coração. Era isso que ele queria. Emocionante o desfile no Aterro do Flamengo. Então, se imagina, essas crianças até hoje, que agora todos adultos, eles falam muito desse momento, né? Eu tenho um jovem que se emociona muito quando lembra disso, e ele sempre tem, como foi a trajetória dele para ele chegar hoje, que é o Dudu Calixto, o Dudu, mestre das cuias, né? Sim. Que era o menor do grupo, ele e o irmão dele, que foram nesse... E esse momento que ele guarda de conhecer o Rio de Janeiro maravilhoso, que a Eco 92, né, estava em todos os lugares. Nós não conseguimos alojamento, o Exército ia conseguir o alojamento lá no Rio mesmo, lá na base aérea de Santa Cruz. Olha como é que a gente ia para longe. Longe, hein? Mas aí não foi possível. Mas aí a minha família tinha um sítio grande em Seropédica não, em Itaguaí, entre Seropédica e Itaguaí, na reta de Piranema.
Era lá. Perto da base ali. Então foi lá que nós ficamos alojados. A minha família abriu espaço para essa criançada toda e nós levamos os colchões e ficamos Mas lá. era uma senhora viagem até o aterro do Flamengo. 17 horas de viagem até o Rio de Janeiro com essas crianças. E a responsabilidade. Mas eu tinha uma pessoa que eu tenho assim, que ela é mais do que matriarca, ela é mãe, ela precisa ser muito reverenciada nessa cidade, ela precisa ser muito reverenciada ainda. Eu já até comentei isso com você, né? Dona Iraci Goulart, essa mulher é uma apaixonada pelo consulado. Sem dúvida. Essa mulher é uma apaixonada pelo Carnaval de Florianópolis, 82 anos ainda costurando Que a maravilha. comissão de frente do Grêmio Consulado, né? E uma mãe, ela me recebeu muito bem aqui e com ela eu consegui realizar essa ida ao Rio de Janeiro. E depois fomos para Rio Mais 20, né? Rio Mais 20. Fomos também, né? O consulado também foi convidado para Rio Mais 20. Ou seja, projetos que deram certo aqui em Florianópolis, que foram reconhecidos a nível nacional. Sim, né? sim. Muito bonito tudo isso. A Rio Mais 20 nós fomos a convite da Funarte. Da Funarte. A convite Entendi. veio através da Funarte. Bom, aqui na história da senhora, a senhora passou por vários desfiles da Consulado, né? Vários, praticamente quase todo esse período de 36. Mas tem uma curiosidade interessante, porque no primeiro tricampeonato da escola, 91, 92, 93, Sim, a senhora participou efetivamente. sim. E aí a vida lhe trouxe a não participação no segundo tricampeonato. Pois é, Que loucura que foi isso, hein? Para quem é da minha geração, sim. que é a geração anos 80, nascidos nos anos 80, quando a Consulado foi tricampeã no início dos anos 90, nós éramos crianças, né? Uhum. Crianças migrando para a adolescência. E depois já éramos jovens, eu já era jornalista, quando a Consulado conquistou um novo tricampeonato. E né? quais foram esses anos? Foi 2005, 6, 7, né? Eu estava sim. em Bombinhas. Fui convidada pela família Schirmer de navegadores, né, que eu conheci quando já estavam saindo na sua primeira viagem. Aliás, foram um enredo da Copa Lorde em 2001. Sim. Não, 2001. Carnaval 2001. E os filhos estudaram na Dinâmica até saírem na primeira viagem. Sim. E no lançamento do meu primeiro livro, eu conheci um amigo que era a pessoa que fazia todo o trabalho também de divulgação da família Schirmer. E eu estava indo a Bombinhas, assim, final de semana, para aprender o boi de mamão de lá, porque lá não é boi de mamão, é boi mamão. Tijucas também é boi mamão, porque é o boi pequeno, boi que mama. Tem esse outro significado lá. Sim. E ele me pergunta assim, você tá com um pé em Bombinhas? Eu disse, eu tô indo lá de 15 dias. Quer ficar com os dois? Eu falei, como é assim? O capitão vai ligar para você. Eu falei, capitão, Schirmer? E o capitão me liga, telefone ainda fixo em casa, me liga e diz, professora Graça, ele, né, aquele vozeirão dele, aqui viu o Fredo Schirmer, mas eu quero a senhora no meu parque ambiental de Bombinhas. Eu, mas parque ambiental, o que é isso, capitão? Eu sou da área de arte, educação. É você que eu quero, eu preciso de alguém para fazer a ligação da comunidade com o parque. Eu preciso abrir o parque para a comunidade. Não quero saber quanto que você ganha na escola dinâmica. Eu estou indo a Florianópolis, vou encontrar com você no aeroporto, porque dali mesmo eu volto, mas eu tenho uma proposta para fazer para você. Me encontra lá amanhã, tá horário, não sei o quê. Fui. E cheguei lá, e era um momento que eu não estava muito bem com relação ao projeto social dentro da quadra, sabe? Havia uma pressão muito grande com relação ao projeto. O projeto parecia que incomodava um pouco quando chegava na época dos grandes eventos, das grandes festas. Porque foi o grande momento de efervescência da quadra. Exatamente. Então, Acho que foi o maior da história do Carnaval de Florianópolis que eu vi. Sim. Eu vi. Eu nunca vi. Com todos os eventos durante a semana, trazendo os intérpretes do Rio e tudo mais. Hoje os intérpretes vêm a Florianópolis, Sim. mas nunca se viu uma quadra tão lotada como naquele tempo. Mas assim, quando chegava em novembro,
tinha que parar o projeto não podia mais continuar, porque realmente esse espaço virava um espaço incrível de evento do carnaval, né? E eu questionava muito isso, sabe? Muito, muito, porque eu dizia, não, é a hora das crianças estarem aqui, é a hora das crianças verem, e agora, onde que elas vão ficar, né? Então, eu aceitei e fui por esse desafio e fiquei 2 anos coordenando o Parque Ambiental da Família Schirmer, abri o parque para a comunidade. Eu abri tanto o parque para a comunidade que o prefeito, na ocasião, me convida para ser secretária de turismo. A secretária de turismo dele estava saindo, todo o meio turístico, né, das pousadas não estavam muito satisfeitos com o trabalho, pelo menos foi o que ele me falou, e ele me convida para ser secretária de turismo. Eu falei, meu Deus, eu não quero, não sei nada de poder público. Vilfredo manda um rádio, porque ele estava em alto mar, manda um rádio para mim e fala, professora Grácia, eu quero você no poder público. Eu falei, como, capitão? O capitão me mandava mesmo, né? Porque eu aprendi com ele isso, assim, ó, na hora que o capitão dá uma ordem, você tem que obedecer, principalmente se você está em alto mar. Se você não é de obedecer o capitão, fora da equipe. E ele me diz, eu preciso de você no poder público, porque nós precisamos agora das leis, nós precisamos dessas leis importantes nessa cidade de Bombinhas. 2 anos de secretária de turismo em Bombinhas, coloquei uma escola de samba na rua, a Furiosa, maravilhosa, né? E a Vila do Sapo também, fiz grandes carnavais lá nesses 2 anos, mas realmente a minha história... eu sou educadora, eu sou arte educadora. Recentemente eu disse isso, alguém me convidou para ser coordenadora de eventos. Eu falei, olha, eu não sei fazer eventos, não sei o que é isso. Eu sou arte educadora, eu quero estar com crianças, com jovens, com professores, sabe? Falando dessa importância do carnaval. Carnaval como patrimônio cultural. Patrimônio cultural brasileiro reconhecido pela Unesco. O desfile é um evento, o maracatu é um evento, né? Todas essas manifestações que a gente tem no Brasil inteiro nesse período de carnaval são eventos, mas o carnaval é um patrimônio cultural. É uma frase de impacto, é uma nomenclatura, é um título que o carnaval tem, que ainda as pessoas não conseguem enxergar, reconhecer, e muitos têm uma visão marginalizada. Mas a verdade é essa, se o carnaval é reconhecido pela Unesco, ele precisa ser reconhecido pela sociedade também. Sim. Não só no Rio de Janeiro, que é a matriz, mas aqui em Florianópolis e nas outras praças. Porque em Santa Catarina tem outras praças do carnaval também. Né? Sim. As escolas de samba são agremiações efetivas de cultura. E eu acho que a gente pensa da mesma forma. Não é isso? Mas aí a senhora não viu então, dona Graça? Não vi esse tricampeonato. Não, você sabe que eu via todos os ensaios e desfile técnico. Sei. Mas no dia do desfile, eu não podia estar, eu estava lá em Bombinhas, eu estava lá cuidando do parque, ou cuidando da cidade. Não né? viu Aleixo Garcia. Poxa, não viu Praça 15, que é um grande hino da escola, né? Sim, E depois Içamirim, né? Içamirim também foi um enredo bastante bacana. Os 3 campeonatos. Mas depois tive o prazer de encontrar Rafael Soares, né? E aí realmente tivemos uma história também muito boa, muito legal, né? Porque além de ser um grande carnavalesco, também é um arte educador. E o Rafael está de volta a consulado e também é cria lá da Beija-Flor de Nilópolis, onde a senhora passou. Também, exatamente. Tem esse viés aí que é muito que nos une. E do bairro educador, né? Ele também. É verdade, do bairro educador também. Para fechar, um tema que a gente não pode esquecer, que faz parte da trajetória da senhora. Sim. A oficina crítica do carnaval. Pois é. Então, a oficina crítica do carnaval, ela é algo que me encanta muito, porque nós não estamos ligados a nenhuma instituição, né? É um grupo da sociedade civil organizada. A gente, né, sempre fala sobre isso, né? Que são amigos, que se reuniram. A gente sempre trocou muito, principalmente com relação aos desfiles do Brasil inteiro. A gente sempre foi muito de falar. E depois que veio o WhatsApp, então, meu Deus, madrugada inteira, a gente vendo Parintins. Aí daqui a pouco a gente estava vendo os desfiles de São Paulo, desfiles, e fazendo todas essas ligações. E esse ano, inclusive, né, o prazer também de
ver o desfile técnico das nossas escolas de samba, que a gente não tinha isso, né? O ensaio técnico, né? O Que a TV Câmara, em parceria com o Samba Enredo Podcast, fez a transmissão. Foi muito importante esse momento. E esse grupo, né, no início era um grupo bem maior, né? Tínhamos pessoas como Carmen Fossari, que participava desse grupo com a gente também. E é exatamente isso. A gente falava e nós tínhamos sempre como meta, falar das boas iniciativas. Vamos falar do que deu certo, vamos anotar isso. E a gente foi registrando, e um registrava, outro registrava, até que teve esse momento que disse, olha, por que a gente então não cria um coletivo chamado Oficina Crítica de Carnaval? Vamos escrever tudo isso que nós colocamos aqui e vamos entregar isso. Para quem? Vamos entregar para as organizações carnavalescas, vamos entregar para a Secretaria de Turismo um diagnóstico do quem são essas pessoas. Pesquisadores, historiadores, né? Cidadão de Floripa, que é o olhar de cada um. Juntamos esses olhares todos no diagnóstico. E a gente está fazendo isso desde 2016, um prazer muito grande. E aí resolvemos também fazer essa premiação, que é muito importante, né? Que é o Máscara de Bamba. E esse ano foi assim, meu Deus, de uma gratidão muito grande, porque tínhamos muitos para presentear, né? Muita coisa boa acontecendo. Graça Carneiro, muito obrigado pela sua estada aqui no nosso estúdio. E grande parte da sua história entra de vez para os anais da TV Câmara e também da nossa cidade, Florianópolis. Muito obrigado. Eu também agradeço muito, muito, porque eu acho que esses registros são muito importantes. Na medida em que eu conto a minha história, eu conto a história da cidade também. Não só da cidade onde eu nasci, que eu amo, eu adoro o Rio de Janeiro, eu vibro muito quando os meus amigos daqui estão no Rio de Janeiro, mas também dessa cidade que me acolheu, que me recebeu tão bem, né? E essa cidade que eu me orgulho de ser cidadã honorária, de ter criado as minhas filhas aqui, de ter tantos amigos. Verdade. E de ser campeã aqui, né? Tantas vezes também, né? Isso é muito bom. Maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Graça Carneiro aqui no Café e Prosa da TV Câmara, lembrando da responsabilidade técnica a cargo de Lucas Gonçalves e Vitor Roran, e também a direção-geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima.